Fala aí pessoal, boa noite. Boa noite para todos vocês. Estamos iniciando mais uma live com o foco no Espiritismo. E agora de 9 horas vamos iniciar os nossos estudos. Vamos dar continuidade aqui à leitura do Livro dos Espíritos, segundo Allan Kardec, tá? Então, por enquanto a hora não chega, vamos escutar essa música aí pra gente relaxar um pouco. Já, na medida que as pessoas forem chegando. Oi, Nalva, boa noite, seja bem-vinda. Na medida que as pessoas forem chegando, né, agora de 9 horas a gente vai abrir com a nossa prece, tá? E vamos dar início à leitura do Livro dos Espíritos. Vamos escutar hoje 2 áudios, né? Tem um áudio falando sobre Jesus, que eu peguei do Momento Espírita, que é sensacional, vou colocar pra gente ouvir, pra gente meditar. Eu vou utilizar como auxílio o audiobook do Livro dos Espíritos, tá? Oi, Malu. Vou utilizar o áudio do Livro dos Espíritos, tá? Como eu falei na outra live, tá? E lá no grupo que a gente criou, tá? No grupo que eu criei de espiritualidade, quem tiver interesse fala comigo aí que eu mando o link para vocês. Nesse link a gente tem o material sobre o espiritismo, tem vídeos, tem filmes, tem música, tem o Momentos Espíritas, que é o que a gente está colocando aqui agora. Eu tenho os audiobooks do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, quem quiser ouvir. Eu tenho o PDF também de todos esses livros, né, que a gente está falando. E aí, assim, tem material bastante lá para que você possa estudar sobre o Espiritismo, para que você possa ler, para que você possa meditar em casa, tá bom? Vou colocar aqui agora para vocês aí o link. Deixa eu ver se eu consigo colar aqui. Consigo. Olá, pronto, mandei aqui para quem quiser. Mandei o link aí da... não, o link não vai para todo mundo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Foi, pronto. Esse daqui é o link do nosso chat do WhatsApp, tá? Quem quiser participar do nosso chat do WhatsApp, tá aí o link para vocês. E aí é só copiar e colar na área de trabalho aí do teu computador, do teu celular, e ele já vai acessar diretamente o grupo do WhatsApp, tá? Esse grupo do WhatsApp eu criei para que a gente pudesse debater, a gente trocar informação, trocar vivências, tirar dúvida, para que a gente pudesse conversar, para que a gente pudesse discutir sobre os temas relacionados à espiritualidade, tá? Fala sobre reiki, né? Recentemente eu e minha esposa nós fizemos o reiki xamânico. Nossa, é uma energia... Nossa, não tem como explicar, só se você sentir, né? É maravilhoso, a energia é muito, muito boa, muito forte. Você sente fluir por todo o seu corpo. Antes até aqui de iniciar, né, essa transmissão, a gente sempre pede bastante orientação aos nossos mentores, né, aos nossos guias. Então eu estava aqui fazendo um processo de fechamento da casa, né? Estava fazendo um processo de limpeza espiritual aqui para que a gente pudesse conversar, para que a gente pudesse se comunicar aqui da melhor forma possível. E é isso aí, pessoal. A ideia do grupo é falar sobre várias coisas. Oi, Carol, boa noite, seja bem-vinda. Divulga aí para o pessoal, vamos divulgar, ajudar com a divulgação, tá? Pois bem, tá o link aí. Quem quiser participar desse grupo sobre a espiritualidade, seja bem-vindo, está convidado, tá? E chegamos à nossa hora, são 9 horas da noite já. Então, nesse momento, eu vou pedir para que cada um de vocês fechem seus olhinhos, para que cada um mentalize Deus da forma de como lhe convém, indiferente de religião que tenha, tá? Que possa meditar nesse momento. Alguns pensam em Deus como um ser, outros pensam como um universo, outro como uma paragem, como um lugar tranquilo, como uma energia, como uma luz que desce sobre você. Não importa.
que você possa nesse momento se sentir acolhido, que você possa nesse momento se sentir abraçado pelo teu guia espiritual, pelo teu mentor, que te acompanha desde o momento que tu fosse criado, né? Que tu possa ser abraçado por esse mentor, que essa energia maravilhosa ela possa te envolver, possa te abençoar, possa retirar esse fardo, essa dor que tu estás carregando no teu coração, que possa retirar qualquer angústia no teu peito, qualquer dúvida, né? Essa vontade de chorar, que ele possa limpar e retirar todas as impurezas que possam estar em teu ser. E vamos iniciar a nossa oração, nossa meditação hoje, com a oração de Cáritas. Quem souber pode nos acompanhar. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Senhor, dai ao viajor a estrela guia, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança ao guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste, piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra, deixar-nos beber nas fontes dessa bondade que é fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, e todas as dores se acalmar-se-ão. Em um só pensamento, subiremos até vós, como um grito de reconhecimento, de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Pai, dai-nos a força de ajudarmos ao progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho onde se possa refletir a vossa imagem. Onde se possa refletir a vossa imagem. Bem, gente, é muito bom estar com vocês aqui. Agradeço aí a presença de todos vocês. Que vocês já possam estar sentindo essa energia fluir. Nada acontece por acaso. Podem ter certeza que ao nosso redor aqui, ao redor de você, na sua casa nesse momento, existe uma quantidade gigantesca de espíritos benfeitores que vão te ajudar nesse momento, que vão realinhar teus chakras, né, que vão te trazer equilíbrio, paz, porque a gente tem que acreditar no que Jesus disse, né? Jesus falou para os seus apóstolos, disse assim: onde tiver onde tiver duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, lá eu estarei. Então eu tenho plena confiança nessa palavra do Cristo. Eu tenho certeza absoluta de que Ele está aqui conosco nesse momento. E apesar de estarmos distantes fisicamente, nós estamos cada vez mais próximos espiritualmente. Porque para o Espírito não existe distância, né? Para o amor não existe distância, né? Então fluidicamente agora todos nós estamos ligados, né, em um só pensamento, que é o pensamento de amor, que é o pensamento de união em Cristo. E aí nós vamos agora iniciar. Deixa eu só ver aqui o roteiro. Aqui a musiquinha parou. Deixa eu deixar aqui tocando a musiquinha. E aí nós vamos iniciar hoje, antes de fazermos a leitura do Livro dos Espíritos, tá? Vamos iniciar escutando um áudio que é de uma programação de uma rádio que tem chamado Momento Espírita, tá? E aí eu tenho alguns áudios desses e a gente vai falar sobre o perfil de Jesus, tá bom? Deixa eu baixar aqui um pouquinho mais esse áudio para a gente poder ouvir, que vai sair aqui do meu computador, tá? Carol, eu vi a tua mensagem aqui que não está conseguindo clicar no link, tá? Não se preocupa, depois me chama aí no WhatsApp ou passa uma mensagem para mim no próprio Instagram, que aí eu mando para você, tá bem? Sem problema algum. Vamos lá. Perfil de Jesus.
especial foi a sua vida. Anunciado por profecias, sonhos e anjos, ele esteve aguardado pela ansiedade do povo, pelo orgulho nacional de raça e o despotismo dos dominadores políticos que o desejavam guerreiro arbitrário e apaixonado. Quando o silêncio espiritual pairava em Israel, ele nasceu no anonimato de uma noite gentil, numa manjedoura, cercado por animais domésticos e assistido pelo amor dos pais humildes, sem outras testemunhas. Seus primeiros visitadores eram amantes da natureza, pastores simples, logo seguidos por magos poderosos, num contraste característico que sempre assinalaria sua jornada entre os homens. Nas paisagens de Nazaré, ele cresceria desconhecido, movimentando-se entre a carpintaria do pai e as meditações nas campinas verdejantes, confundido com outros jovens, sem qualquer destaque, portador de conflitos antes da hora. Amadureceu no lar como o trigo bom no solo generoso. E quando chegou a hora, agigantou-se na sinagoga, desvelando-se e anunciando-se. Incompreendido, como era de esperar-se, saiu na busca daqueles que iriam segui-lo e ficariam como pilotis da nova era que ele iniciava. No bucolismo da Galileia, pobre e sonhadora, fértil e rica de beleza, ele começou o ministério que um dia se alargaria por quase toda a terra, apresentando o programa de felicidade que faltava às criaturas. Jamais igualado, sua voz possuía a mágica entonação do amor que penetra e dulcifica, ensinando como ninguém mais conseguiu igualá-lo. A majestade do seu porte confundia os hipócritas e desarmava os adversários fortuitos pela serena inocência, profunda sabedoria e invulgar personalidade. Nunca se perturbou diante das conjunturas humanas sobre as quais pairava, embora convivendo com gente de má vida, pecadores e perversos, pobres desesperados e ricos desalmados, vítimas morais de si mesmos no vício e perseguidores contumazes. Ele compreendia a pequenez humana e impulsionava os indivíduos ao crescimento interior, às conquistas maiores. Penetrando o futuro, referiu-se às hecatombes que a insânia humana provocaria, mas apresentou também a realidade do bem como coroamento dos esforços e sacrifícios gerais. Poeta, fez-se cantor. Príncipe, tornou-se vassalo. Senhor, converteu-se em servo. Nobre de origem celeste, transformou-se em escravo por amor. Ninguém disse o que ele disse, conforme o fez e o viveu. Jesus é a síntese histórica da ascensão humana. Demarcando as épocas, assinalou-as com o estatuto da montanha, em bem-aventuranças eternas. Nem a morte o diminuiu, pelo contrário, antecipou-lhe a luminosa ressurreição que permanece como vida de sabor eterno, varando as eras. Grandioso, hoje como ontem, é o amanhã dos que choram, sofrem, aguardam e amam. Sua veneranda presença paira dominadora sobre a humanidade, que nele encontra o alfa e o ômega das suas aspirações. Jesus é a vida em representação máxima do Criador, como modelo para a humanidade de todos os tempos. Unamo-nos a Ele e vivamo-lo. É isso aí, pessoal. Esse é o perfil de Cristo, né? De Jesus. Eu gosto muito de escutar essas passagens do Momento Espírita, porque ele sempre traz até passagens para ajudar a refletir, né? E uma das coisas que normalmente as pessoas me perguntam muito
é sobre a questão da meditação, né? O que é a meditação? Então, antes da gente começar a falar aqui um pouco sobre, voltar ao estudo, né, aqui, o que é a meditação? Muitas pessoas fazem, Leandro, eu não consigo meditar, né? Meditar não é você dar uma descarga no pensamento, né? Dizer assim, vou fechar os olhos, vou fazer um mantra aqui, minha mente vai ficar limpa. Meditar é como se você conseguisse, com o seu pensamento, ofuscar a passagem dos pensamentos que está vindo na mente, né? Então, sabe aquele momento quando você está pensativo, você está olhando para um lugar, você está olhando, mas ao mesmo tempo você não está enxergando nada, você não está ali naquele momento. É como se você tivesse saído e vivenciado aquele seu pensamento. A meditação, ela é mais ou menos isso, sabe? É o olhar ofuscado. Você está olhando e não olhando para uma coisa ao mesmo tempo. Então, quando você se prostra para fazer a meditação, quando você se senta na posição de lótus, né, ou quando você se senta na sua cama, ou você se deita, não importa, né, e você quer meditar, o que é o fato da meditação? Que tem a ver com a oração também, né? A oração é um tipo de meditação. A oração e a meditação é você conseguir trazer para dentro de si um pensamento de limpeza própria, sem prestar atenção num pensamento específico. Então, quando você fecha os olhos e você fica, eu não vou pensar, não vou pensar, não vou pensar, você já está pensando e você já está focando em um pensamento, né? Que é o fato de não querer pensar. Então, a meditação é você ofuscar o pensamento. Então, o pensamento ele vai vir, as ideias elas vão vir, tá? E aí você simplesmente deixa com que elas passem, tá? Não deixa com que aquilo te preocupe, com que tire o teu foco. Então essa preocupação vem e você deixa ela seguir. Faz, não, tudo bem, pode ir. Vem outro pensamento, não, tudo bem, você pode ir também, tá? É você libertar o pensamento que está vindo para você à tona o tempo inteiro. E aí vão vir N pensamentos, vão vir preocupações, vão vir algo que você ouviu que não te agradou, algo que você vivenciou que não foi de bom grado, né? Então a meditação é isso, é você conseguir ofuscar o teu pensamento, né? E a oração tem um papel importantíssimo nesse processo. Esse é o tipo de meditação que faz com que você consiga se limpar, né? Com que você consiga, vamos dizer assim, sempre que eu faço essa meditação eu digo assim que em 15 minutos eu dormi 3 horas, né? Você entra num transe muito profundo, né? Porque você não sobrecarrega o teu cérebro com a preocupação de resolver o problema. Você vê que ele existe e deixa ele seguir. Você vê que ele existe e deixa ele seguir, né? E existe a outra meditação, que aí eu chamo a meditação dos porquês, né? É você focar numa coisa específica, algo que não te agradou ou algo que aconteceu no dia. Eu utilizo muito essa meditação para resolver problemas no dia a dia, tá? Porque meditar não é só fechar os olhos e mantrar, orar, tá? É você focar. Você meditar quer dizer você pensar sobre algo também. Eu vou meditar naquilo, vou meditar sobre aquilo, né? Vou meditar em Deus, ou seja, eu vou pensar em Deus, vou orar para Ele, tá? Então a meditação também tem esse foco. Então eu faço essa meditação do porquê, tá? Essa meditação do porquê é basicamente da seguinte forma: você está passando por um problema na sua vida. Tente ter uma visão unilateral, tá? Onde você se dê a possibilidade de estar errado, né? A possibilidade de a forma de como você está pensando não ser a maneira correta, né? Ou se você ouviu algo que não lhe agrada, né? Alguém falou algo de você, coisa e tal, tente se pensar, e se ela estiver certa? Aí você começa com os porquês, né? Por que isso me incomodou? O primeiro porquê. E aí você tenta descobrir o porquê isso te incomodou. E aí você vai obtendo as respostas, né? Quando você chegar, tá,
isso me incomodou por causa disso, disso e disso. E por que isso é dessa forma? E aí vai vir, isso é dessa forma, por que isso, por que isso, por que isso? E aí você vai aprofundando esse porquê, na medida que você vai obtendo as suas próprias respostas. Até que vai chegar um momento de que o porquê, ele não vai ter mais resposta. E aí vai ser o momento onde você alcançou o esclarecimento com relação a esse problema. Tá? Esse é um tipo de meditação que eu utilizo para tudo na minha vida. Tá? Evidentemente, nós somos seres humanos, somos passíveis ao erro, nós erramos todos os dias, desagradamos pessoas, agradamos outras, temos os nossos defeitos, mas também temos o nosso lado bom. Às vezes as pessoas não conseguem ver esse lado bom, às vezes nem nós mesmos conseguimos enxergar esse lado bom dentro de nós, mas ele existe, né? Então essa meditação do porquê eu gosto muito de utilizar quando eu sinto que eu magoei alguém, quando eu sinto que alguém falou alguma coisa que não me agradou, quando eu sinto que eu fui incompreendido por algum motivo. E eu utilizo isso para todos os tipos de situação, tá? Profissional, pessoal, amorosa, né? Meu mesmo, com relação ao meu alter ego, né? Então, eu utilizo muito isso daí. E desde que eu comecei a fazer esse tipo de meditação, algumas coisas começaram até a melhorar, né? Vamos assim dizer. Eu deixei de ser um pouco mais compulsivo em algumas coisas da minha vida, né? E comecei a pensar, exemplo, né? Se você se vê com vontade de comprar algo, né? Tem aquela questão de merecer e poder, né? Todo mundo acha que merece, né? Quando chega ao final de um mês, eu mereço aquilo dali porque eu trabalhei tanto, né? Eu mereço isso aqui. E a gente sempre vai achar que vai merecer, a gente nunca acha que não merece, né? Então essa forma do merecer termina fazendo com que você gaste mais do que deveria. E tem a do poder, que se você também for botar tudo para ponderar, eu posso, e aí você for para a ponta da caneta, você vai ver que no final do mês a conta não vai bater. E aí você nunca vai poder nada também, né? Então às vezes a gente tem que se dar o direito, às vezes, de merecer mesmo não podendo, né? E às vezes não podendo não merecer. E eu acho que o porquê, a meditação do porquê, ele se encaixa perfeitamente nisso aí. Porque você vai dizer assim, por que eu quero isso? Por causa disso, disso e disso. Tá. Mas isso daqui, por que vai ser útil? Né? E aí você vai se aprofundando dentro do pensamento. E te faz pensar de uma maneira lógica, né? Você consegue alcançar o esclarecimento se realmente você vai precisar daquilo ou não, ou se simplesmente você está gastando à toa. Tá? Mas vamos lá, vamos começar o nosso estudo. Né? A gente já está aqui conversando há uns 19 minutos. Né? Como eu falei, vamos dar continuidade aqui ao estudo do O Livro dos Espíritos, que é da literatura do Allan Kardec, tá? A literatura espírita do Allan Kardec. Faz parte do Pentateuco de Kardec, que eu já expliquei no vídeo passado. Como tem novas pessoas entrando aqui, agora eu vou falar bem rápido. O Pentateuco são os 5 livros da codificação do Espiritismo. Então sempre quando você ouvir falar a palavra Espiritismo, está diretamente ligada ao kardecismo, a doutrina que o Kardec trouxe. Tá? Então manifestações espirituais sempre aconteceram desde o começo da natureza. Né? Desde o começo do homem, né? Desde que o homem começou a se identificar, que sabia, ele sempre soube que existia algo superior sobre ele. E tem a ver com a leitura do primeiro capítulo que nós estamos falando, que é sobre Deus. Tá? E aí nós vamos continuar hoje com a leitura do primeiro capítulo ainda. Né? Nós tínhamos lido no vídeo passado. Quem não acompanhou no vídeo passado pode assistir o vídeo lá no canal do YouTube que eu criei, tá? Quem quiser se inscrever no canal, fala comigo aí que eu mando o link, tá? Porque como o canal foi criado recentemente, então não tem ainda um link perfeitinho, bonitinho lá.
do YouTube, tá? É um link meio cheio de letras e números, então quem quiser se inscrever lá no canal, fala comigo que eu mando o link aí para que vocês possam se inscrever, tá? Então a gente estava falando do capítulo 1 de Deus, tá? E aí a gente tem alguns temas aqui. Nós temos aqui, ó, Deus e o infinito, provas da existência de Deus, atributos da divindade e o panteísmo, que fazem parte do capítulo 1. Nós lemos aqui as provas da existência de Deus e Deus e o infinito. Então nós lemos da pergunta 1 até a pergunta 9, tá? Então hoje vamos dar continuidade com o título Atributos da Divindade, tá? Vamos começar com a pergunta número 10. E aí, como vocês sabem, né, para que fique bem posta a leitura, eu tenho os audiobooks que está disponível no nosso link do Dropbox, que vocês podem só me solicitar o link aí também para que vocês possam ouvir em casa, tá? E fazer essa leitura em casa. Então vou abrir aqui para vocês e vamos escutar aqui sobre a pergunta número 10, tá? Eu vou deixar ele passar, né, todo o áudio aqui até a pergunta 13 e depois a gente vai fazendo os nossos comentários, tá? Para a gente não ficar interrompendo o áudio. Atributos da divindade. Perguntas 10 a 13. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe para tanto o sentido. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Quando seu espírito não mais estiver obscurecido pela matéria e pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, então o verá e o compreenderá. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui, mas, à medida em que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então, ele faz da divindade uma ideia mais justa e mais conforme à sã razão, embora sempre incompleta. Se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter ideia de algumas de suas perfeições? Sim, de algumas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria. Ele as entrevê pelo pensamento. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? Do vosso ponto de vista, sim, porque acreditais abranger tudo, mas ficais sabendo que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente e para as quais a vossa linguagem limita as vossas ideias e sensações. Não tem como se expressar. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir essas perfeições em grau supremo, porque se tivesse uma só de menos, ou não a tivesse em grau infinito, não seria superior a tudo, e por conseguinte, não seria Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus não pode achar-se sujeito a nenhuma vicissitude, nem sofrer nenhuma das imperfeições que a imaginação possa conceber. Deus é eterno. Se tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou então teria sido criado por um ser anterior. É assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito e à eternidade. É imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. É imaterial, isto é, sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável porque estaria sujeito às transformações da matéria. É único. Se houvesse muitos deuses, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. É onipotente, porque é único. Se não tivesse o soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele. Não teria assim feito todas as coisas, e as que não tivesse feito seriam obra de outro Deus. É soberanamente justo e bom.
A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas, e essa sabedoria não permite se duvide nem da sua justiça, nem da sua bondade. Atributos da divindade. Bem, pessoal, legal, né? Cada vez que eu leio esse livro aqui, eu aprendo um pouco mais. Atributos da divindade. Vamos lá. A primeira pergunta é o seguinte: pode o homem compreender a natureza de Deus? Como eu disse, o livro dos Espíritos, né? Esse aqui, ó, ele é um livro de perguntas e respostas, né? Boa parte daquelas perguntas que nós temos no nosso íntimo, né? Algumas dúvidas, assim, bem intrigantes, aqui se respondem. E olha que esse livro aqui começou a ser escrito lá para 1840, né? E aí o que é que acontece? O que é que a gente tira, né, dessa explanação aqui inicialmente, né? Primeiro, de que o homem, por mais que ele tente, né, como ele diz aqui, o homem que seja mais inteligente do nosso planeta, por mais que ele tente, ele não consegue ter uma ideia perfeita do que é Deus, né? O que é Deus? Aqui foi uma das primeiras perguntas que foi feita lá, que foi a pergunta: o que é Deus? Não quem, mas o que é Deus, tá? Porque quando você pergunta quem é Deus, você já está dando a ele uma persona, né? Você já está transformando ele numa pessoa, em algo, né? E Deus não é algo, Deus não tem uma forma, Deus é um ser universal, tá? E aí, aqui fala sobre a questão da divindade, né? Que nós não podemos atribuir a Deus uma pessoa, né? Porque a divindade, ela ainda seria incompleta, né? E conforme a gente evolui, né? Conforme a vida vai se passando, as reencarnações vão vindo, nós vamos reencarnando e reencarnando, nós vamos tendo uma visão mais completa de Deus, tá? Nós vamos tirando essa imagem de Deus ser uma pessoa, tá? Vamos lá. Embora possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos de alguma forma ter uma ideia de algumas das suas perfeições. Aí ele diz mais uma vez aqui que à medida que a gente vai se elevando espiritualmente, nós vamos tendo ideia dessa medida, tá? E aí tem uma parte aqui interessante que ele vai começar a falar, né? Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, ó lá, já está dizendo aqui, ó, imaterial, tá? Imaterial, ou seja, ele não tem forma, ele não é feito da matéria como nós, né? Não tem uma forma, vamos assim se dizer. Único, onipotente, todos sabem o onipotente, ou seja, ele tudo pode, né? Ele é soberanamente justo, ou seja, ele é de todo bom, justo e generoso, tá? Ele é amor, Deus é amor. Cadê? Opa, me perdi aqui. Tá. Temos uma ideia completa dos atributos de Deus quando falamos isso. Aí os espíritos comentam e dizem assim: na sua visão, né, ainda primitiva, na sua visão pequena, você acredita que sim, né? Que Deus é o exemplo máximo de tudo isso que você me perguntou, tá? E ele fala, se Deus não fosse o único, né, se levaria em consideração que existiria vários outros deuses, né? E quem sabe, talvez, se existem vários outros deuses, poderia existir também, né, coisas que não foram criadas por esse Deus, né? Teria sido criado por outros, né? Então nós acreditamos num Deus único, né? Um Deus que criou todo o universo, vamos assim se dizer, né? Vamos lá. Aí temos aqui alguns pontos que são bem legais para a gente conversar, porque num outro vídeo que eu fiz numa outra live, eu falei sobre céu, inferno, né, sobre anjos, demônios e tal, e esse tema é bem polêmico, né, porque sempre mexe
na crença de alguém, né? E aí, vamos lá, ele fala que Deus é eterno, né? Porque se ele tivesse tido o princípio, ele teria sido criado por algo, né? Então, nós somos imortais, né? Nós aqui, nós somos espíritos imortais, né? Eternos, mas fomos criados por Deus. Deus, ele é eterno, mas se ele tivesse tido um princípio, ele teria saído do nada, porque antes não existia nada, né? Se Deus é o Todo-Poderoso, se ele é único, né? Ele não pode ter sido criado por algo, tá? Deus é imutável. Por que Deus é imutável? Porque se ele mudasse constantemente, se ele estivesse sujeito às mudanças, as leis que regem o universo não teriam estabilidade, né? Então a gente sabe que existem algumas leis que regem o universo e elas não mudam, tá? Ele é imaterial, isso quer dizer que a sua natureza é diferente de tudo o que se chama matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. Então, uma coisa não pode abonar na outra, tá? Ele é único. Se muitos deuses houvessem, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder, nem na ordenação do universo. Ou seja, se existisse mais de um Deus, ia ter várias pessoas mandando nisso aqui, e as leis não iam ser imutáveis, né? As leis iam estar mudando constantemente, tá? Então não pode. O que eu quero chegar aqui, principalmente, é nessa parte de soberanamente justo e onipotente. E a gente complementa também que ele é onisciente, ou seja, ele sabe de tudo. Porque Deus, ele vive, né? Ele existe, vive é complicado. Ele existe num fluxo temporal onde ele vislumbra passado, presente e futuro. Para ele é a mesma coisa. Nós que ainda não temos essa capacidade, tá? Quem sabe daqui algumas encarnações para frente, quando alcançarmos a perfeição, possamos ter um pouquinho desse vislumbre, tá? E aqui nessa parte de onipotente, que ele tudo pode, né? É bem interessante que ele diz assim, ó, é onipotente, ele o é, porque é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso, ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. Veja, Deus criou tudo no universo. Deus criou tudo, todo o mundo. As que não houvesse sido feito por ele, seria obra de outro Deus ou de outro ser, vamos assim se dizer. É nesse ponto daqui que eu queria tocar, tá? E aí toca muito na crença de algumas pessoas, tá, pessoal? Então, não quero tirar a crença de ninguém, tá? Mas vejamos. Se Deus é onipotente, foi ele quem criou tudo, né? Então nós podemos dizer que Deus criou o mal, né? Deus criou o mal. Mas se é que diz, Leandro, Deus é de todo justo e bom, é generoso, Deus é amor. Como poderia ter sido Deus o criador do mal, né? Outro ponto. Se nós sabemos, né, já comentamos lá um tempo atrás que a gente leu sobre céu e inferno, de que o que chamamos de anjos nada mais são do que seres que alcançaram uma alta elevação no plano espiritual, ou seja, eles já conseguiram se libertar desse sentimento que nós temos de raiva, de inveja, de ódio, né, cobiça, né? Se eles já conseguiram se livrar desses sentimentos e se transformaram em anjos, né, que nada mais foram do que irmãos como nós, que já evoluíram, eles alcançaram os mundos felizes e alcançaram a evolução máxima do seu espírito, né? Então, né, vamos assim se dizer, que não haveria bondade no coração de Deus, que Deus não seria bom se ele assim o fizesse. Se Deus tivesse criado o mal, se esse mal existisse, né, como podemos conceber de que um anjo, né, do qual estudamos, de que ele passou por toda a escala evolutiva, então ele nasceu simples e ignorante,
Ele passou por toda a escala evolutiva, ele alcançou a perfeição máxima. Como podemos considerar de que um anjo, após alcançar a perfeição, sentiu inveja da criação? Como podemos conceber de que um Deus que ama a sua criatura, que ama o seu filho, que numa visão aqui na Terra muito simples, né, que matou, que roubou, que estuprou, ou que fez o que fez, né? E ele perdoa esse filho, né? Ele perdoa, ele dá a oportunidade do perdão para esse filho. Como seres que ainda somos tão evoluídos, tão atrasados, né, que passamos por vários problemas, nós vemos casos aí de pessoas que tiveram suas famílias destruídas por uma determinada pessoa. E aquela pessoa que sofreu aquela dor, ela teve a capacidade de perdoar aquele algoz ali, né? Aquela pessoa que fez aquele mal, não sei se dizer. Como podemos conceber que se não temos nem a capacidade de entender o que é Deus, né? Quão amoroso Ele é, né? De como Ele nos ama, né? A natureza íntima de Deus, não temos a consciência de perceber isso. Como podemos imaginar que Deus criou um ser que foi fadado a viver no inferno, a comandar o inferno? Porque assim, se você aceita isso, tá? Se você aí nesse momento você aceita isso, não, aconteceu, né? O anjo, ele sentiu inveja da criação e foi contra as ordens de Deus, e Deus expulsou ele lá do céu. E tem um anjo caído aí, virou o Lúcifer, ele comanda o inferno lá, é o Satanás, isso e aquilo outro. Se você acredita nessa visão, você acredita que Deus falhou com a sua criação. Por quê? Eu vou dizer isso. Porque nós temos aí a passagem que nos diz que Deus é onipotente, Ele criou tudo. Então Ele criou esse ser. E nós temos a passagem que diz que Deus é onisciente. Aí tá, a pegadinha. Se Ele sabe do passado, presente e futuro, então Ele criou um projeto falho. Então Deus não é perfeito. Compreende? Onde é que está a falha ideológica? Onde é que está a falha na ideia de Deus? Né? Então é uma questão de lógica. Você lembra daquele porquê? Né? Você lembra daquele porquê que eu disse? Vamos meditar no porquê, né? Vamos ser críticos, né? Vamos nos dar a permissão de estarmos talvez errados. Então, Deus é perfeito. Deus é amor, onipotente, criou tudo, onisciente, Ele tudo sabe. Então Ele sabe. Quando você ora a Deus, você não ora para Deus porque Deus precisa da tua oração. Quem precisa de Deus é você. Você ora a Deus para mostrar a Deus a humildade que você está tendo em se colocar abaixo dele, em dizer: Deus, eu não sou nada, eu preciso de Ti. Não, ao contrário, não. Deus te criou, Deus não precisa de ti, não. Tá? Então, quando você leva em consideração de que Deus, Ele criou algo, ou criou um ser que foi condenado ao inferno, à dor, à pena eterna, você não acredita que Deus é amor. Me desculpe, mas é a verdade. Você não acredita que Deus, Ele é todo-poderoso, né? Que Ele é onisciente e onipresente. Que se Ele é onipresente, Ele está em toda parte, e não há um lugar onde Deus não esteja. Então, se existe o mal e se existe o inferno, Deus está no inferno. É óbvio, né? São questionamentos lógicos, vamos assim se dizer, tá? E eu gosto muito de estudar o Espiritismo, porque o Espiritismo me trouxe essa clareza. Ele me trouxe a oportunidade de ser crítico sem ter medo, né? Pensa o porquê das coisas. Porque eu não aceito essa resposta. Ah, é porque é? É porque é assim? Não, né? Quando diz: ah, Deus tem um plano na tua vida, e tem, realmente tem um plano na tua vida. Deus já sabe da tua vida inteira. Ele já sabe quanto tempo vai levar para tu se transformar num espírito de luz, né? Então, se você concebe isso, que
o Satanás, esse demônio, ele existe, né, você não acredita no amor de Deus. Tá? Então Deus é, vamos lá, Deus é amor. Tá? E aí, Leandro, por que existe a maldade? Por que existe a maldade? Não é porque Deus criou, é por causa da ignorância do ser. Deus, quando deu o livre-arbítrio ao homem, ao ser, o Criador, né, quando ele disse assim, criei você. Ele lhe deu o livre-arbítrio de você escolher seus caminhos. E fazemos isso todos os dias. Quantas vezes a gente não vai escolher um caminho e às vezes alguém sopra com uma voz de um anjo e fala no nosso ouvido: não faz isso, vai dar errado. Não faz isso, você vai se machucar. Não faz isso, isso não é um bom caminho. E você vai lá e mesmo assim faz. E aí o que é que acontece? Você se machuca. E por que se machuca? Foi porque Deus te castigou? Ah, você não fez a vontade de Deus. Não, não pensa por aí não. Deus não machuca ninguém. Deus te deu o maior dom, que foi o dom da vida. O segundo maior dom que Ele te deu foi: você faz o seu caminho. Você escolhe pelo que você quer passar. Você que está passando agora por um problema que você julga que é irremediável e você quer se afundar numa depressão, você tem a opção de se afundar numa depressão ou não. Depende de você. Você pode se acordar e ver aquilo ali como uma oportunidade de ter acordado. Vocês sabiam que morrem milhares de pessoas todos os dias dormindo no mundo inteiro? Tem pessoas que vão dormir e nem acordam. Então você teve a oportunidade mais uma vez de acordar. Né? Deus te deu a oportunidade de viver mais um dia com a tua família. Deus te deu a oportunidade mais uma vez de você mostrar que você está arrependido de algo, ou que você quer ser melhor, ou que você quer ajudar alguém. Deus te dá essa oportunidade todos os dias. Tá? Não é só naquele momento lá que pergunta: ah, você aceita Jesus, você se arrepende dos seus erros. Não, você tem uma oportunidade todos os dias. Deus te dá a oportunidade todos os dias de você se reinventar, de você ser alguém melhor, né? Não é fácil, né? E essa é a grande magia do Espiritismo, é a grande questão do Espiritismo, quando eu digo que nós, né, para as demais religiões, não temos muita diferença, tá? O ser espírita é acreditar em Cristo, nós acreditamos no Cristo, mas é o exemplo de amor, né, que passou pela Terra. Tá? Um irmão como eu e você, que um dia vamos nos tornar um ser de luz, um ser evoluído, que voltou à Terra sem necessitar para nos ajudar. Tá? Eu tenho certeza que a maior dificuldade de ser espírita não é aceitar a reencarnação, não. Porque se a gente for falar de maneira lógica, tá? Você acredita na reencarnação se não quiser. Tá? Já existem provas aí, a ciência já falou. E isso é o legal do Espiritismo, porque o Espiritismo ele junta a religião, ciência e filosofia. Tá? Esses três pilares aqui. Ciência, religião e filosofia. Então ele toma, né, em si um conhecimento para ele, né, e uma força que faz com que a lógica esteja na frente de tudo qual vai ser falado. Isso é sensacional. Não tem outra coisa que me conforte mais do que isso. Tá? Eu acredito sim que o mais difícil de você ser espírita, e é por isso que muitos se afastam do centro espírita, da casa espírita, é que você recebe um chamamento e diz assim para você: você está sofrendo? Tô. Tá aqui o remédio. Você vai lá ver, ore, medite, se melhore, perdoe. Como é que você quer alcançar talvez o perdão de alguém se você não tem a capacidade de perdoar? Correto? Como é que você quer que Deus te perdoe por algo, que Deus não está preocupado com isso, se você não tem a capacidade de pedir perdão ao teu irmão, ao teu primo, teu sobrinho, teu pai, teu filho, seja lá quem for aquele que te magoou, que você achou que te magoou? Se você não tem essa capacidade, essa humildade, né, de pedir desculpa, mesmo às vezes estando certo, né, mas para evitar o problema. Então é aquela questão do que Jesus fez, né?
bateram num lado, Jesus deu a outra face, né? Assim, bata de novo, né? E isso ele vem trazer a mensagem, não é que é para você virar saco de pancada, tá, gente? Mas é que você mostra outra face, ou seja, quando alguém te atingir com ódio, com rancor, né, e quiser te machucar, você mostra outra face para ele, ou seja, dizer, eu te trato com amor. Quanto mais tu me machuca, mais eu te amo. É difícil, mais uma vez eu falo, não é fácil, a gente tenta praticar isso todos os dias. Como o Chico Xavier ele disse, né? Praticar o bem é uma prática diária, né? Você fazer o bem é uma prática diária. Você começa fazendo meio assim, por algum motivo, por causa de alguém, você vai meio contra a vontade, mas aí você vai de novo, você vai de novo, você vai de novo, aquilo começa a se tornar uma prática, daqui a pouco está de uma forma involuntária e daqui a pouco faz parte do teu ser, faz parte de quem tu és, ou seja, daqui a pouco tu estás fazendo o bem às pessoas que tu nem percebe mais, né? Então, fazer o bem é uma prática cotidiana e se melhorar também. Então, se você for pegar os grandes filósofos, né, os grandes estudiosos, os grandes gurus, né, eles dizem, melhore 1% todos os dias, né? Não quero melhorar 100% do dia para a noite, melhore 1% todos os dias. Hoje eu vou ser 1% melhor do que eu fui ontem, né? Então, isso ele está querendo dizer para você, pratique se melhorar, pratique a meditação em você mesmo, né? Encontre quais são as coisas que te incomodam, encontre quais são as coisas que te fazem mal, né? E comece a meditar nisso. E faça aquela meditação que eu falei hoje, se algo estiver te incomodando, faz a meditação do porquê. Eu tenho certeza que essa meditação que eu falei, ela vai trazer o esclarecimento que você precisa para poder se libertar talvez de algo que esteja te incomodando. Tá bom, pessoal? Eu falo bastante, né? Eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui, que ficaram até esse momento, né? Algumas pessoas foram entrando, saindo, uns olharam o tema, talvez não agradou, saiu, não teve paciência de escutar esse menino aqui falando um bocado de besteira, talvez, né? Mas era isso que eu queria passar para vocês. Que bom ter aqui vocês conosco. As nossas lives sempre vão ser segunda, quartas e sexta de 9 horas da noite. Por que 9 horas, Leandro? Porque é um horário que eu julgo que você já está descansado, né? Eu também estou descansado, trabalho muito, todos nós trabalhamos muito, estudamos muito. Então eu acredito que seja um horário que está todo mundo em paz, que pode estar na sua cama, sentadinho, bota o fone de ouvido, vamos conversar, vamos escutar a palavra, né? Vamos falar de Deus, vamos falar de meditação. E assim, pessoal, caso vocês queiram abordar algum tema, queiram falar alguma coisa, queiram perguntar, poxa, Leandro, eu queria falar sobre esse tema aqui, o que é que tu acha dessa determinada coisa aqui? A gente pode utilizar esses tempinhos, né, depois que a gente faz a leitura, para a gente conversar e falar sobre isso, tá, pessoal? E como eu falei, mais uma vez, quem quiser participar do grupo que eu criei do WhatsApp sobre espiritualidade, não é sobre espiritismo, é sobre espiritualidade. Por que espiritualidade? Porque o espiritismo, ele é uma codificação. Então ele tem um caminho das pedras, ele já diz, ó, é assim, assim e assim, né? E a espiritualidade, num contexto geral, ela é muito grande. Então, exemplo, eu sou reikiano nível 1, nível 2, tá? Então eu estudo reiki também, eu estudo os chakras, eu gosto de mandalas, né? Minha esposa está fazendo aqui, ó, umas mandalas bem legais, né? Olha lá, que legal, como é bonita, tá vendo? Umas mandalas, essas mandalas têm uma representação, tem um porquê, tá certo? Então a gente vai estudando várias coisas, né? Eu faço o reiki xamânico agora, né? Eu me formei como xamã para aplicar reiki xamânico. A gente já estudou massoterapia, né? Então assim, a gente sempre vai estudando várias coisas. Então é muito legal a gente trocar informações, tá? Então quem quiser participar aí do grupo, fala comigo aí depois, tá? Passa uma mensagem que eu mando o link para vocês poderem entrar no grupo. E como eu falei também, esses vídeos que estão sendo gravados aqui, como não fica muito tempo no Instagram,
eu criei um canal lá no YouTube, tá? Chamado Espiritualidade também, para que a gente possa postar esses vídeos lá, para quem não assistiu poder dar uma olhadinha lá e assistir o vídeo completo, tá? Inclusive tem um vídeo até da semana passada, e daqui para amanhã eu devo estar colocando esse vídeo de hoje, tá bom? E aí, pessoal, é isso. Obrigado mais uma vez pela presença de todo mundo. E agora, para que a gente possa encerrar a nossa noite, a gente faz uma abertura para começar, né? Isso é vamos dizer assim, a forma de bolo, né? Que dizem assim, para fazer o evangelho no lar. Então, vamos fazer a oração de abertura, a gente faz o estudo e agora vamos fazer a oração de fechamento, tá certo? Então, mais uma vez, vamos aqui ligar a musiquinha, vamos entrar em meditação, né? Agora que a gente já sabe como é que medita, vamos fechar os olhos, vamos pensar em Deus, né? Cada um aí dentro do seu conhecimento, né? Vamos agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade de estarmos vivos, pela oportunidade de termos a capacidade de pensar, que é tão importante. Nós temos o maior presente, né, do nosso corpo físico, a capacidade de pensar, a capacidade de ouvir, de enxergar, do olfato, do paladar, do tato, né? Vamos agradecer a Deus por essas coisas tão pequenas, que são tão importantes, que a gente só sabe quando perde. Pela capacidade de andar, de falar, de ser entendido através do nosso meio de comunicação, que é a voz, né? De podermos usar as nossas mãos, por estarmos com os nossos órgãos perfeitos, com saúde, graças a Deus. Vamos agradecer por tudo isso também, pelos nossos filhos, pelos nossos pais, né? Para quem tem ainda os paizinhos na terra, como eu, graças a Deus. Vamos agradecer pela saúde deles, né? Agradecer pelos nossos avós, nossos tios, familiares, primos, primas, pelo nosso vizinho, mesmo que seja aquele vizinho meio chatinho, que bota aquela música alta, que tem um cachorro que late muito. Vamos agradecer pela presença de todos eles, porque eles estão sendo ferramentas para a nossa evolução. Mesmo aqueles familiares que às vezes não chateiam, né? Eles são a grande chave da evolução, né? Da nossa evolução. Porque em cada sofrimento que passamos, existe nele um aprendizado para se retirar, né? Então assim, cada um tem os seus problemas, cada um tem as suas dores. Medita no porquê dessa dor. Tenta compreender o que essa dor está querendo te ensinar. E logo que você aprender, essa dor vai passar. Essa dor vai deixar de existir. Porque com a meditação, você vai encontrar a raiz do teu aprendizado dentro daquela dor, dentro daquele problema, tá? Então, quando dizem que Deus não fecha uma porta para não abrir uma janela, eu digo, Deus não fecha uma porta sem abrir outra. Então, às vezes os problemas vêm, nos causam a dor, mas tem uma coisa que eu costumo sempre dizer: até uma topada lhe empurra para frente, ela nunca lhe empurra para trás. Então, por maior que seja a dor, né, que estejamos passando nesse momento, cada um dentro da sua individualidade, com esse isolamento social, né, eu tenho certeza que quando isso passar, muitos vão sair renovados. Quando essa crise passar, muitos vão sair mais fortes do que eram, vão sair se reinventando, vão sair criando novas ideias. E eu tenho certeza que tudo vai passar. Porque não há dor que dure para sempre, como também não há felicidade que nunca acabe. Então tudo na vida é passageiro. Vamos ter consciência disso e vamos ter a certeza de ter um Deus lá em cima olhando pela gente, que eu tenho certeza que Ele nunca vai nos desamparar. Às vezes os planos dele é um pouco diferente do que a gente gostaria. E aí é quando eu digo, nós aqui vivemos num plano de experiências, algumas agradáveis, outras desagradáveis, mas são experiências que nos traz
para o conhecimento interior de nós mesmos. Tá bom?